A população absoluta de Portugal, segundo o recenseamento de 1991, é de 9.862.670 pessoas. A população absoluta é a totalidade das pessoas que vivem em determinado momento num determinado espaço. Por exemplo, Piódão, onde nos encontramos, tinha no último recenseamento 70 habitantes. Este número é, pois, a sua população absoluta. Estes dados são obtidos através de contagens da população, os recenseamentos, que em Portugal se fazem de 10 em 10 anos e são muito importantes para se tomarem certas decisões. Para escolher, por exemplo, o local e a necessidade de construção de uma escola, é preciso saber quantos jovens em idade escolar vão utilizar esse serviço. É com base nos recenseamentos que podemos conhecer também como evoluiu a população portuguesa. Vamos saber então o que se passou nos últimos 90 anos em Portugal. Entre 1911 e 1920, a evolução da população foi mais lenta porque houve uma epidemia de gripe que matou muita gente e a Primeira Guerra Mundial, onde morreram muitos portugueses. Entre 1960 e 1970, houve mesmo uma diminuição de população devido à guerra colonial e à imigração para países europeus que foi muito grande nesta década. Nos últimos 10 anos, o aumento da população é muito pequeno, fundamentalmente devido à diminuição da natalidade e à imigração que foi mais elevada do que se supunha, tendo mesmo ficado em algumas regiões do país quase só os mais velhos. Aqui em Piódão, em 1991, nasceram 2 crianças e morreram 3 pessoas. Como o crescimento natural é a relação que existe entre o número de nascimentos e o número de mortos, isto é, entre a natalidade e a mortalidade, diz-se que o crescimento natural é positivo quando nascem mais pessoas do que as que morrem. E quando morrem mais pessoas do que as que nascem, o crescimento natural é negativo. Podemos dizer então que no caso de Piódão, o crescimento natural foi negativo. Mas não é só a natalidade e a mortalidade que influem na evolução da população. Também a emigração e a imigração são fatores a ter em conta. A emigração, ao longo destes anos, foi muito irregular. Começou por aumentar progressivamente até 1914, diminuindo depois sucessivamente até 1950. Até à década de 60, o Brasil e a América do Norte eram os destinos mais procurados pelos imigrantes. O valor mais alto da emigração ocorreu em 1966 e o destino era a Europa, sobretudo a França e a Alemanha, tendo diminuído depois nas décadas de 70 e 80. Que razões estão na origem desta mobilidade da população? Os portugueses desde há muito que deixavam o país, devido ao seu espírito de aventura e ambição, à procura de melhores condições de vida e ainda para fugirem à guerra ou a perseguições políticas. Para além da natalidade, que tem vindo a diminuir, também a imigração veio contribuir para o envelhecimento da população, que é mais visível nos distritos do interior norte e no Alentejo, onde o número de nascimentos é muito baixo e as pessoas adultas procuram outros locais para trabalhar.
Pelo contrário, os distritos do Porto e de Lisboa têm a maior densidade populacional, isto é, o maior número de habitantes por quilómetro quadrado. É no litoral que se encontram as melhores condições naturais que atraem a população e fazem desenvolver as cidades. Nestas, a rede de transportes, as indústrias, o comércio, os serviços de saúde e educação funcionam como agentes de atração da população. Por isso se diz que as grandes cidades são áreas atrativas. As zonas do interior têm fraca densidade populacional, devido às suas piores condições de vida, sendo por isso áreas repulsivas. Em Portugal, as duas grandes áreas atrativas são a de Lisboa, que se estende até Setúbal, e a do Porto, que se estende até Braga e Aveiro.